Daí, alunos, professores, estudantes, todas as pessoas interessadas, né, nessa pandemia e o que pode acontecer, eu fiz um estudo matemático e, bem, cheguei a uma hipótese. Não sei se estou completamente certo, mas se olharmos para os dados da China, né, onde foi o primeiro caso da pandemia, a curva parece seguir um modelo logístico. O que significa isso? Que no início ela cresce muito rápido, exponencialmente, e aí chega um certo momento que esse crescimento ele reduz, ele vai diminuindo até atingir um patamar. Né? Lá em Wuhan, esse patamar ficou ali por volta de 80 ou 90 mil, com as subnotificações talvez tenha sido o dobro disso. Tá? Então, esse vídeo vai continuar com apresentações e também com um modelo que eu criei no GeoGebra. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deem seu like. Então, vamos seguir. Bem, o título é A Matemática na Pandemia, o Covid no Brasil. É um estudo de caso para o ensino médio. Quero dizer aqui que isto não é a verdade absoluta, é apenas, né, um estudo de caso. Eu, né, estudei principalmente o caso da China e um modelo chamado modelo logístico, onde você pode encontrar neste livro, Cálculo 2 aqui do Stuart, muito bom, e também no Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno do Boyce. Então, eu não entrei a fundo na matemática, porque a ideia é que seja compreensível para um aluno de ensino médio. Então, para chegar a deduções, eu precisaria usar equações diferenciais pesadas e também o modelo estatístico de regressão que a gente vai fazer no GeoGebra. Mas eu garanto que vai ser bem interessante, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Eu não tinha me apresentado antes, meu nome é Haroldo Filho, tá? Professor Haroldo Filho. Então vamos lá. A hipótese, a tese que eu estou defendendo é que essa pandemia ela segue uma curva logística, principalmente se forem tomadas as medidas corretas. Então, está dando probleminha aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Curva logística ou função logística é uma curva em forma de S. O que é isso? No início, ela cresce igualzinho uma função exponencial. Mas essa pandemia, ela não tem o comportamento exato de uma função exponencial. Chega a um certo momento que a taxa de crescimento diminui, tá? E ela vai atingir um limiar. Por exemplo, em Wuhan, lá na China, esse limiar ficou na casa ali de 80, 90 mil. Nos Estados Unidos, esse limiar a gente não sabe qual vai ser, mas estima-se aí algo entre 2 e 3 milhões. Tá? Por quê? Porque não foram tomadas as medidas de isolamento social e que foram feitas rapidamente na China. Tá? A curva sigmoide, a curva da função logística, ela tem uma equação. A equaçãozinha um pouco complicada, onde esse P de x aqui, ó, eita, vamos voltar. Esse
esse carinha aqui, ó, P de X, é melhor eu ir com o mouse mesmo, é igual a M. A M vai ser a capacidade máxima, o número máximo de infectados. É ali aonde o número de infectados vai parar. Tá? Sobre 1 mais E, onde é aquele número irracional, né? Aproximadamente 2,71, ele é um número irracional que tem muitas aplicações na matemática, E elevado a K vezes x0, vezes a E elevado a menos kx. Onde o x0 vai ser o ponto médio, vai ser o ponto de inflexão dessa curva em S, tá? Agora, note o seguinte, quando isso aqui tende para o infinito, o que vai acontecer com esse carinha aqui? Ele vai ficar muito grande embaixo, ele vai ficar no denominador. Tá? Então, esse cara tende a zero. E aí o limite de P de X vai tender a M. Tá? Então, essa população de infectados, uma hora vai parar de crescer. Tá? Foi o que aconteceu na China e o que eu espero que aconteça no Brasil com um número que não seja tão grande conforme as medidas que a gente vem tomando, porque esse número realmente aqui nesse estudo eu não sei te precisar. É lógico que no GeoGebra vai ter lá uma estimativa, mas não tem nada garantido, porque eu fiz só assim, peguei o número de casos diários e fui até um pouquinho além e cheguei numa função dessa, que você vai ver. Tá? Então, bem, esse texto foi extraído do Wikipedia. A aplicação, né, dessa curva logística na medicina, na modelagem de uma pandemia. E aí o Wikipedia fala assim, um novo patógeno infeccioso ao qual uma população não tem imunidade, pode se espalhar exponencialmente nos estágios iniciais, olha bem, enquanto o suprimento de suscetíveis é abundante. Quer dizer, ele vai infectar muita gente, mas a partir de um certo momento, várias pessoas vão se recuperar, não vão ser mais infectadas, muito provavelmente, tá? Então, o vírus SARS-CoV-2, que causa o Covid-19, exibiu crescimento exponencial no início da infecção em vários países na primavera de 2020. Primavera, por exemplo, na China. Muitos fatores que variam desde a falta de suscetíveis, seja pela disseminação contínua da infecção até sua passagem, ou o limiar para a imunidade do rebanho. Chega um momento que a população adquire a imunidade. É como numa vacina, mas não é exatamente igual na vacina, porque vai infectar realmente um número muito grande de pessoas. A redução de acessibilidade dos suscetíveis por meio de, muito importante isso aqui, ó, medidas físicas de distanciamento. É o que no Brasil, em várias cidades estão fazendo. O ideal é que fizéssemos mais. As curvas epidêmicas de aparência exponencial podem primeiro se linearizar, replicando a transição logarítmica para a logística. Você vai ver. Foi observado a primeira vez por esse matemático, Pierre François, como observado abaixo aqui, né? Então vamos lá. Isso aqui é da Wikipedia. E a imagem que eu utilizei foi essa, da China. Ó, veja que aqui no início, olha como cresce. E vai crescendo. Né? Chega um momento que a concavidade dela estava virada para baixo. Ela inverte essa concavidade, mais ou menos o ponto médio do S aqui. Ó. Ela inverte, a concavidade estava para cima, desculpa. Nesse ponto, a concavidade fica para baixo
Esse é aquele x0 lá da equação. E aí, a partir daqui, ó, a taxa de crescimento vai diminuindo até atingir um platô que o número de novas contaminações da população local é muito baixo. Tende a zero. Claro que não é zero, porque há fatores de pessoas se deslocando de uma cidade para outra. Então, isso tem um comportamento parecido com isso aqui, mas não é exatamente assim. Tá? Bem, a minha defesa desse modelo, e que eu espero que aconteça no Brasil, que isso não fique crescendo, ou como a gente ouve na imprensa, todo mundo vai pegar. Bem, eu não acredito que todo mundo pegue. Eu acredito que um bom percentual, um percentual da população vai ser infectado. Há um grande número de subnotificações. Então, por exemplo, o número que eu vou apresentar para vocês aqui, muitos matemáticos, estudiosos e pesquisadores dizem que tem que multiplicar por 15 ou por 10. Então, se aparecer lá uma capacidade de esporte, um limite ali, ó, nesse slide aqui, M é o valor máximo. Se no valor máximo da minha curva aparecer 300 mil, e o estudo correto seja 10 vezes isso, quer dizer que 3 milhões de pessoas vão contrair esse vírus no Brasil. Espero que não, espero que os números estejam corretos. Então, eu vou fazer um estudo no GeoGebra em cima dos números oficiais. Então, companheiros, vamos para a última parte do vídeo. Bem, eu peguei dados aqui, não exatamente do primeiro dia, mas ali logo do início da pandemia, né, que eu chamei de dia 1, que tinha 13 infectados. Dia 2 foi para 19, dia 3 para 25. E aqui eu fui calculando a taxa de aumento diário. Você vê que ela começa na faixa de 50% e vai caindo para 30%, para 20%. E hoje ela está no patamar de 7, 8, que ainda é muito alto em relação ao resto do mundo. Tá? Bem, com esses dados selecionados, eu vou para uma análise bivariada. Ainda não selecionei os dados. Tem que pegar essas duas colunas e aí sim eu vou usar a análise bivariada, que vai relacionar o dia com o número de infectados. Bem, a ferramenta está aqui e aí você aperta aqui em analisar. Bem, vai vir uma curva. Bem, dá para ver que não é um modelo linear. Você não vai conseguir uma reta que se ajuste a essa curva. Então, você fica entre dois modelos. Primeiro, o exponencial, ó, um pouco parecido, só que qual é a diferença? Ele mantém a taxa de crescimento muito alta. Então, graças a Deus, parece que não é esse o modelo, como muitos pregam que seja, que se for assim, praticamente toda a população vai contrair o vírus. A minha teoria é que uma parcela da população vai contrair o vírus e que não é nem de longe toda a população. Tá? Para isso, se eu pegar, ao invés do exponencial, o modelo que eu vim defendendo no início, que é o logístico, olha como ele se adapta perfeitamente aos pontos que estão na planilha ali, X e Y. X é o dia, Y é o número de infectados. É um ajuste automático quase que perfeito. E você vê que tem uma tendência de quê? De redução no aumento de casos. Ela está realmente tendendo ao quê? A chegar a um limiar. Aqui,
na faixa de 300 mil, seria o máximo. Os estudiosos, pesquisadores dizem que esse número pode ser até 10 vezes mais, então, ou 15 vezes mais, vamos dizer, sendo o cenário mais pessimista possível, teríamos no Brasil 4 milhões e meio de infectados. E isso é muito longe de que até alguns políticos dizem que 70% da população vai pegar. Isso não me parece verdade. Se forem tomadas as medidas corretas, o número de infectados vai chegar um momento que vai crescer muito devagar, praticamente parado. E as medidas são muito importantes para que não aconteça o que vem acontecendo em vários estados. O colapso do sistema de saúde, tanto público quanto privado. Tá? Bem, eu ainda posso exportar esse gráfico aqui para a minha área de visualização, ó, janela de visualização. Fechei esse cara aqui, ó. Vou botar essa planilha lá no cantinho. E aqui você vê perfeitamente, ó, os pontos que eu criei, praticamente colados na curva. A função aqui, ó. Por isso, a gente está mais ou menos aqui no dia 60. Até o dia 100, a gente vai ter mais ou menos 120. A gente vai ter mais 2 meses muito difíceis, né? Com muitos infectados e o sistema de saúde sofrendo demais. Mas, na minha opinião, a boa notícia é que essa pandemia ela estabiliza, porque, segundo a minha tese, ela segue um modelo logístico, que eu acho que é uma ótima notícia. Tá? Claro que esse número ali parece um número de 300 mil, um número baseado numa notificação, subnotificações, a gente não tem as notificações de todos os casos, mas a boa notícia é que isso vai, né, um momento, estabilizar. Então, fique em casa, porque além de proteger o sistema de saúde, ficar em casa pode salvar nossas vidas e, melhor ainda, não precisamos nem contrair esse vírus, tá? É claro que tem muita gente que tem que trabalhar, muitos trabalhos essenciais, então se protejam, usem máscaras, luvas, aquele protetor facial, tudo que puder. Tá? Essa pandemia, ela tem, na minha visão, um número onde ela estabiliza e é longe de ser a maior parcela da população. Então, é esse o recado. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.